sejam todos bem-vindos aí ao nosso projeto de Astronomia Noite com as Estrelas, que já está aí na sua 6ª edição e é organizado pela Escola Estadual Alcides de Castro Alves. Eu sou a Maria Carolina, mas podem me chamar de Carol, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a vida e a morte das estrelas. Antes da gente começar a falar sobre a vida e a morte das estrelas, né, eu vou falar um pouquinho sobre mim e sobre o meu trabalho. Eu sou estudante de licenciatura em Física no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Caraguatatuba. Eu também sou bolsista de iniciação científica mantida aí pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFSP. O meu projeto de pesquisa ele é sobre o ensino de astronomia estelar por meio de recursos tecnológicos digitais. E o meu orientador é o professor Ricardo Plaza, aí, que já participou de edições anteriores do Noite com as Estrelas. E agora vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso tema. Quais os elementos que compõem uma estrela? Uma estrela é composta aí, pessoal, principalmente por hidrogênio e hélio, mas a gente pode encontrar nela diversos elementos que podem ser aí também encontrados na nossa superfície terrestre. E aí, já que a gente está falando de estrela, vamos falar da principal estrela aí, né, que é o Sol, o que nos permite aí ter vida na Terra, que permite aí, né, a estabilidade no nosso sistema solar. Então, vamos falar dele e das suas principais características. O Sol ele tem densidade aproximada de 1,41 gramas por centímetro cúbico. O seu tamanho aí é de 1.392.700 quilômetros. Apesar de para a gente, né, parecer um número muito grande, o Sol ele é uma estrela média aí, né, se a gente for comparar com as outras estrelas. Ele tem a temperatura aproximada de 5.778 kelvins e ele já viveu aí aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E a sua distância aqui da Terra, né, é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. A expectativa de vida aí do Sol é de aproximadamente 10 bilhões de anos. Então, a gente pode ficar tranquilo que se depender do Sol, a gente ainda tem bastante vida pela frente aí. E aí, agora que a gente falou um pouquinho sobre o Sol, vamos falar da evolução estelar, né? A vida das estrelas, ela ocorre aí de acordo com a sua massa, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Eu trouxe esse exemplo aí para a gente falar, né, de como que é a vida dessas estrelas. E aqui eu trouxe, né, as estrelas de massa muito, muito pequena, que elas começam aí numa protoestela, né, viram uma estrela, vão para a gigante vermelha e se tornam uma anã branca. Eu trouxe aqui, né, estrelas que têm a massa aproximadamente aí do Sol, né, que também começam como uma protoestrela, como todas as outras, vão virar aí uma estrela normal, viram uma gigante vermelha, depois uma supergigante vermelha, uma nebulosa planetária e uma anã branca. Estrelas aí que são maiores do que o Sol, mas ainda não são tão grandes assim, né, não são as maiores que a gente vai encontrar aí nas galáxias. Então, ela também começa aí com a protoestrela, vira uma estrela de, né, hidrogênio e hélio, vira aí uma supergigante vermelha, vira uma supernova e depois uma estrela de nêutrons. E aí temos aqui as estrelas mais densas que a gente vai encontrar aí nas galáxias, que elas têm como resultado final aí um buraco negro. A gente vai falar mais detalhadamente aí sobre cada um desses casos no decorrer da nossa aula. Então, vamos começar aí falando das estrelas com massa próxima ao Sol, né? Elas brilham, pois elas realizam fusões termonucleares em seu núcleo. E aí, após de consumir, né, por meio dessas fusões termonucleares, todo o hidrogênio e hélio do núcleo, elas passam a consumir as camadas externas para gerar energia. E aí, a geração dessa energia é interrompida, né, e ela se contrai e diminui a sua temperatura. Elas vão aumentar a sua luminosidade, tornando-se o que a gente chama de gigante vermelha. Elas vão continuar gerando energia e, a partir das camadas externas, vão expandir, tornando-se uma supergigante vermelha. E por conta da pressão gravitacional, a estrela vai começar a se contrair rapidamente. E aí ela vai se tornar uma pequena estrela envolta por uma camada de gás, o que a gente vai chamar de nebulosa planetária. Aí aqui a gente tem uma nebulosa planetária, né? E quando ela chega nesse estágio, ela vai continuar a se contrair e vai transformar o restante do hidrogênio e hélio. Com essa reação, vai ocorrer muito próximo da superfície, elas vão aquecer e vão se tornar esbranquiçadas. E aí o seu final vai ser o que a gente chama aí de anã branca. Agora vamos falar das estrelas com massa de 0,08 massas solares,
são aquelas primeiras estrelas lá da nossa primeira imagem, que são as com menos massa. Até se tornar uma gigante vermelha, sua evolução é muito parecida das estrelas com a massa próxima do Sol. Só que elas não têm massa suficiente para continuar realizando fusão nuclear. Então, elas vão se resfriando, se contraindo e se tornando cada vez mais densas, que também vai resultar aí numa anã branca. Então, pessoal, ela só pula uma etapa por não ter massa suficiente aí para continuar, né, gerando energia através das suas camadas externas. E aí a gente vai falar agora das estrelas com massas entre 4 e 8 massas solares, que são as estrelas mais densas, com mais massa que o Sol, né? Só que ainda não são as que têm mais massa que a gente vai encontrar aí no nosso universo. Até se tornar uma gigante vermelha, ela repete o processo, né? Que a gente já viu anteriormente. E aí, a partir de se tornar uma gigante vermelha, ela começa a transformar o hélio em carbono e depois o carbono em oxigênio. E por conta da sua grande massa, né, sempre vai gerando aí novas fontes de energia por meio da fusão nuclear mesmo. E aí essas fusões elas vão provocar um aumento de pressão e temperatura, provocando a explosão da estrela, que vai surgir aí uma supernova. Aí a gente tem aqui, né, a imagem de uma supernova, e essa supernova ela pode ter dois resultados diferentes. No caso da estrela, que ela tem um pouco mais de massa do que o Sol, mas ainda não é a que tem mais massa, ela vai se tornar uma estrela de nêutrons. E as estrelas que tiverem mais massas, né, elas vão se tornar um buraco negro. A estrela de nêutron, ela fica comprimida num raio tão pequeno que os prótons, eles vão se tornar os prótons e os elétrons, eles vão se formar em nêutrons. E aí essa estrela vai ficar conhecida também como pulsar, que é essa daqui do nosso exemplo. E as estrelas com massa acima de 25 massas solares, elas vão se tornar buracos negros. Ela vai se comprimir e por conta da sua densidade que vai aumentar, tornando-se astronômica, não dá nem para a gente aí, né, falar um valor aí dessa densidade, a gravidade ela vai ser capaz de sugar tudo à sua volta, inclusive a luz. E agora, pessoal, né, faltou a gente falar o quê? De como nascem as estrelas. E para a gente falar sobre isso, eu trouxe um videozinho aqui, que além de falar sobre o nascimento das estrelas, vai fazer um resumo aí sobre a nossa aula, né, sobre tudo que a gente acabou de ver. Então, vou colocar aqui o vídeo para vocês. Algum dia você já olhou para o céu estrelado e se perguntou de onde surgiram as estrelas? Elas nascem e morrem? Afinal, como podemos compreender as fases pelas quais as estrelas passam durante a sua existência? Nas galáxias encontramos imensas e belíssimas nuvens de gás e poeira cósmica, que conhecemos por nebulosas. Podemos chamar uma nebulosa de maternidade das estrelas, pois muitas abrigam em seu interior estrelas que acabaram de se formar. Mas como uma nuvem de gás e poeira cósmica pode se transformar em uma estrela? Para que haja o surgimento de uma estrela, é necessário que pedaços de uma nebulosa se juntem devido à ação da gravidade. Esses pedaços entram em colapso, ou seja, acontece uma contração gravitacional. Após a contração gravitacional, esta nebulosa mãe inicia-se o processo de junção de matéria, que dá origem a uma bola formada principalmente de gás e hidrogênio. Nesta fase, esta enorme esfera gasosa fica extremamente quente e ganha o nome de protoestrela. A temperatura vai aumentando cada vez mais, até que chega um ponto em que o núcleo da protoestrela começa a transformar os átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Este processo é chamado de fusão termonuclear. É exatamente nesse momento que nasce uma estrela. Após a fase do seu nascimento, começa um jogo de cabo de guerra. De um lado, a gravidade, tentando comprimir a estrela para o seu próprio centro. Do outro, a fusão termonuclear, liberando altíssimas quantidades de energia e gerando uma força no sentido contrário, tentando expandir o volume da estrela. É esse equilíbrio que garante os milhões ou bilhões de anos que a estrela sobreviverá. O que acontecerá no futuro com a estrela dependerá da forma como ela foi concebida no início da sua vida, ou seja, se a estrela possuía inicialmente pouca massa ou se ela era de média massa ou de grande massa.
Estrelas de pequena massa se tornarão gigantes vermelhas na fase final da sua vida. Este é o caso da nossa estrela, o Sol. Nestas condições, os anos finais dessas estrelas causam a sua expansão, até que suas camadas externas se expandem tanto que a estrela se torna uma nebulosa planetária. Por fim, restará no centro apenas uma estrela pequena, de fraco brilho, mas extremamente quente e densa, chamada de anã branca. Ao se esfriar, ela se tornará uma anã escura, finalizando seu ciclo de vida. Já as estrelas de grande massa, conhecidas como gigantes azuis, se tornarão uma supergigante vermelha em seus anos finais de vida. Esse tipo de estrela poderá se tornar um buraco negro. Um buraco negro, pelo que nós conhecemos, é uma estrela que, durante seu processo de evolução, contraiu tanto que a massa está concentrada numa região tão pequenininha que a gravitação superficial é tão intensa que nada consegue escapar dessas estrelas, nem sequer a luz. Exatamente pelo fato de nem a luz escapar, a gente não consegue enxergar. Então, isso significa que não dá para ver um buraco negro. Tanto é que aquela foto, inclusive, que foi a foto do buraco negro, que foi divulgada, a primeira foto do buraco negro, na realidade, ela é a foto daquilo que a gente chama de um horizonte de eventos, que o buraco negro está lá dentro. Agora, o que tem lá dentro, a gente não tem a mínima ideia. A gente consegue explicar a evolução até buraco negro, mas o que acontece depois que a estrela se transforma em buraco negro ainda é um mistério, uma vez que nós não dispomos de conhecimentos científicos, principalmente de física e de matemática, suficientes para explicar o que tem lá dentro. Portanto, o fim de uma estrela depende da massa que ela possui. Um dos possíveis destinos é perder grande parte da sua massa e se contrair, virando uma estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons são extremamente densas. Uma colher de chá de matéria dessa estrela possui 1 bilhão de toneladas. Outro possível destino das estrelas é explodirem e se tornarem o que conhecemos por supernova. E é aqui que vem o encantamento do universo, pois quando uma supernova explode, são criados e lançados no espaço todos os elementos químicos que conhecemos na natureza, como ouro, bronze, ferro. Esses elementos podem penetrar em nebulosas vizinhas, que podem dar origem a novas estrelas, recomeçando todo o ciclo de vida estelar. Agora que você já conhece um pouquinho sobre o ciclo evolutivo das estrelas, que tal observar o céu noturno e tentar encontrar estrelas gigantes vermelhas, gigantes azuis, restos de supernovas e nebulosas? Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí que eu separei pra gente, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu passar aqui só um minutinho. Só um minutinho. Tá difícil, calma aí, só um minutinho. E aí eu deixo aí, né, algumas questões para vocês depois dessa aula aí, desse vídeo que trouxe aí como que nascem as estrelas e a evolução delas mais resumidamente. Então, quais os principais elementos que compõem uma estrela e daqui quantos anos aproximadamente ocorrerá a morte do Sol. Essas daqui são as referências, né? Foram algumas das referências que eu utilizei para preparar essa aula para vocês. E muito obrigada.